Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Nara Caroline do canal Mate. Então, hoje a gente vai estar falando sobre as equações trigonométricas. Então, se você interessou por este assunto, fique comigo e vamos lá. Então, para falar das equações trigonométricas, a gente vai resolver exemplos de equações trigonométricas. Lembrando de algumas coisas que a gente já sabe sobre as equações, algumas coisas que a gente já estudou sobre trigonometria. Por exemplo, a relação fundamental da trigonometria e que tangente de um ângulo é igual a seno desse ângulo sobre o cosseno desse ângulo. Então, nosso primeiro exemplo, ele fala o seguinte: resolver a equação de seno de x igual a meio para x entre 0 e 2π, ou seja, entre 0 e 360. Então, isso dentro de uma volta. Então, qual é o ângulo cujo seno é igual a meio? A gente tem que o ângulo cujo seno é igual a meio, um dos ângulos, é x igual a π sobre 6, ou seja, a 30 graus. Mas, vamos observar o seguinte. Eu vou pegar esse aqui com a tangente, mas serve do mesmo jeito. 30 graus tá aqui no primeiro quadrante, né? Então, aqui é π sobre 6. Então, aqui é π sobre 6, né? Só que, olha, quando eu projeto isso daqui, aqui, deixa eu só organizar isso daqui, que eu pus π sobre 6 muito alto, né? Aqui, 30 graus. Ser mais próximo da realidade possível, né? Então, π sobre 6, tá aqui, ó. Esse é o valor, aqui é meio, certo? O seno disso. Só que a gente tem um outro ângulo aqui no segundo quadrante que também dá meio. Quem que é esse ângulo? É um ângulo que é da família do π sobre 6. Então, para mim descobrir isso daqui, basta pegar 180 menos 30 graus, né? Que dá 150, que é a mesma coisa de quantos? De 5 π sobre 6, certo? Basta fazer isso daqui, ó. Então, x também é igual a π menos π sobre 6. Isso daqui dá 5 π sobre 6. Então, a solução disso daqui a solução dessa equação é π sobre 6 e 5 π sobre 6. Certo? Então, esse é o nosso primeiro exemplo de equação trigonométrica. No segundo exemplo, a gente tem que resolver cosseno de x igual a menos meio, onde este x está entre 0 e 2π. Então, vamos pegar... Calma aí. Então, a gente pegou o círculo trigonométrico aqui. Então, a gente tem que cosseno agora de x é meio. Então, vamos lá. A gente tem um ângulo.
cujo cosseno está dando menos meio. O cosseno, ele é negativo em qual quadrante? O cosseno é a projeção do ângulo, é no segundo, perdão, é no eixo x. Então, se o cosseno está dando menos meio, vai ser mais ou menos aqui. Então, esse ângulo ele vai estar no segundo quadrante e também no terceiro quadrante. Mas aí eu preciso saber quem que dá meio aqui. Qual é o ângulo? Vamos pensar, depois a gente pensa. Olha, qual é o ângulo cujo o cosseno de x é igual a meio? Primeiro vamos pensar assim. Que o x é igual a meio, e cujo cosseno é igual a meio, a gente tem que é 60 graus. Então, a gente tem que esse ângulo aqui, esses dois ângulos, é da família do 60 graus. Então, quem da família dos 60 graus que está no segundo quadrante? Basta pegar 180 menos 60, que eu descubro que é 120 graus. Então, x vai ser igual a quem aqui? Basta pegar π menos, porque se é da família dos 60, 60 é π sobre 3. Então, vai ficar x vai ser igual aqui a 3π menos π, 2π sobre 3. Então, aqui o x, um dos valores de x é 2π sobre 3. Só que também tem no terceiro quadrante. Para me descobrir da família dos 60 no terceiro quadrante, basta pegar 180, né? Que é π mais π sobre 3, que é mais 60. Isso daqui vai dar 4π sobre 3. Então, o x, a solução dessa equação é 2π sobre 3 e 4π sobre 3. Certo? Aí, a gente tem mais alguns exemplos. Nesse exemplo aqui, a gente vai resolver seno de x igual a 1. Certo? Então, quando que o seno de x é igual a 1? Vou pegar o círculo de novo. Então, seno de x igual a 1. Então, o x, o seno é a projeção do ângulo no eixo y. Então, eu tenho aqui um ângulo x. Só que esse ângulo x está dando igual a 1. Igual a 1 é exatamente o raio da minha circunferência trigonométrica, que dá, igual a 1 aqui, certo? Então, para isso, exatamente esse valor aqui, igual a 1. Mas qual é o ângulo cujo seno dá igual a 1? π sobre 2, certo? Então, seno de x é igual a 1 quando x for igual a π sobre 2. Ou seja, a letra A aqui. De 0 a 2π, quem é igual a 1 é π sobre 2. Certo? Então, a solução disso daqui, na letra A, é π sobre 2. Só que aí ele quer saber para todos os reais. Então, pode dar mais de uma volta. Isso aqui é a letra A. Então, na letra B, como pode? Dá uma volta,
na primeira volta é π sobre 2. Na segunda volta vai ser π sobre 2 mais 360. E cada volta vai ter um novo ângulo, certo? Então, a solução aqui vai ser x pertencente aos reais, tal que x vai ser igual a π sobre 2, né, que é 90 graus, mais k vezes 2π, onde k pertence aos inteiros, ou seja, um número positivo, certo? Então, esse é o nosso outro exemplo sobre equação trigonométrica. Agora, a gente tem o mesmo caso para o cosseno. Quando que o cosseno de x é zero? Então, o cosseno de x é a projeção no eixo x. Para ele dar zero, ele tem que estar bem aqui, o ângulo. Ó. Qual é o ângulo cujo eu projeto no eixo x e dá zero? π sobre 2, certo? Então, cosseno de x vai ser igual a zero quando x for igual a π sobre 2. E qual é o outro ângulo que isso acontece? Aqui, ó, esse ângulo daqui. Aqui, π sobre 2. Mas tem um outro ângulo, se eu projetar no eixo x, ele também dá zero, que é o 3π sobre 2. Então, x igual a 3π sobre 2, certo? Ou seja, que o valor de y desse ponto é... O valor de x desse ponto, perdão, desses dois pontos é zero, certo? Então, a solução para a letra A aqui é π sobre 2 e 3π sobre 2. Na letra B, qual vai ser a solução? Na letra B, basta aqui, ó, a solução vai ser x pertencente aos reais, certo? Olha, o x vai ser igual a π sobre 2. Aí ele dá, ó, ele sai daqui e vem pra cá. Ele deu a metade de uma volta, não é? Que é π. Então, e ele caiu no 3π sobre 2. Então, kπ. Então, se pegar π sobre 2 mais π, eu caio no 3π sobre 2. Aí, se eu voando mais π, eu caio depois de uma volta em π sobre 2 de novo. Isso aí vai fazendo. Então, esse também é mais um exemplo de equação trigonométrica. O nosso próximo exemplo é esse daqui, ó. Que 2 seno ao quadrado de x mais cosseno de x menos 1 é igual a zero. Aí ele quer a solução para x entre 0 e 2π e a solução para os reais. Então, para a gente fazer isso daqui, primeira coisa, a gente tem o seguinte, tem que colocar tudo em função do mesmo... como fala? Tudo em função, aqui no caso, de cosseno, certo? A gente tem que seno ao quadrado de x é igual a 1 menos cosseno ao quadrado de x. Eu vou passar tudo aqui para o cosseno. Eu poderia passar tudo para o seno, mas é mais fácil passar para o cosseno. Se eu fosse passar tudo para o seno, aqui ia aparecer uma raiz. Então, vai ficar, aqui a gente tem que 2 seno ao quadrado de x mais cosseno de x
menos 1 é igual a zero. Então, a gente tem que duas vezes. O seno ao quadrado de x, né? 1 menos cosseno ao quadrado de x, então vai ficar 1 menos cosseno ao quadrado de x, mais cosseno de x, menos 1, igual a zero. Multiplicando aqui vai ficar 2 menos 2 cosseno ao quadrado de x, mais cosseno de x, menos 1. Então, agora vai ficar menos 2 cosseno ao quadrado de x, mais cosseno de x. A gente tem 2 menos 1, que vai dar mais 1, igual a zero. Aí, agora, a gente resolve isso daqui. Ó, isso daqui é uma equação de segundo grau, onde a gente quer descobrir o cosseno. Então, vamos usar a delta aqui. Nesse delta, o meu A é menos 2, o meu B, quando eu vou usar a Bhaskara aqui, é 1, e o meu C é 1. Então, daqui a gente tem que, ó, não é B ao quadrado menos 4AC, então vai ficar 1 menos 4 vezes menos 2 vezes 1. Então, a gente chega aqui vai dar 1 mais 8, que é, o delta é 9. Dessa forma, a gente chega aqui, cosseno de x é igual a menos b que é 1, mais ou menos raiz de delta, que é 9, sobre 2 vezes 2a. Então, 2 vezes menos 2. Então, a gente chega aqui, cosseno de x vai ser igual a menos 1, mais ou menos 3, sobre menos 4. Então, a gente tem que cosseno de x, para uns lados, vai ser menos 1 mais 3, sobre menos 4, que a gente chega aqui, vai ficar 2 sobre menos 4, que vai dar menos meio, né? E, por outro lado, a gente tem que cosseno de x vai ser igual a menos 1 menos 3 sobre menos 4. Então, a gente tem que cosseno de x vai ser igual a 1. Então, a gente tem dois resultados aqui. Quando que o cosseno é igual a menos meio? Cosseno de x vai ser igual a menos meio. Para ele ser igual a menos meio, tem que estar no segundo e no terceiro quadrante. Então, ele dá, quem dá meio é 60, né? A gente já viu isso. Então, vai ser, aqui na letra A, um dos resultados, cosseno de x igual a menos meio, o x tem que ser igual a quem? O x tem que ser igual a... Ele é da família de quem? Do 60, né? Então, vai ser igual a 120, que a gente já viu anteriormente, 2π sobre 3. E, nesse caso, também, x pode ser igual a 4π sobre 3, que está no terceiro quadrante, que é 180 mais 60 dá 240, certo? Aí, a gente tem o caso para cosseno igual a 1. Quando que o cosseno de x é igual a 1? Quando x é igual a 0. Isso entre 0 e 2π, né? 2π aqui não tá igual para 2π, tá? Se for igual, vai ser 0 e 2π. Então, vamos pôr aqui. Então, a solução aqui virou uma bagunça, né? A primeira solução da letra A vai ser 0, 2π sobre 3, 4π sobre 3. Como eu pus igual para 2π, então, e 2π. Certo? Aí, na letra B, vai ser como? Na letra B,
olha, ele começa em 2π sobre 3, né? Aí, dois π sobre 3. Aí ele anda, olha, aqui 60 mais 60, 120. Cai aqui em 4π sobre 3, certo? Aí ele anda mais se eu pego, vamos lá, 3π sobre 3, ele vai, 3 vezes 2 vai dar 6. Então, 2π, certo? Então, vamos fazer o seguinte. Então, a solução na letra B, vamos pensar o seguinte. Ele começa no x pertencente aos reais, né? Ele começa no zero, né? Aí ele anda mais 2π sobre 3, cai aqui, certo? Mas aí ele pega, anda mais, se eu andar mais 2π sobre 3, eu caio em 4π sobre 3. Aí se ele anda mais 2π sobre 3, ele cai em 6π sobre 3, que dá 2π, que cai aqui. E assim vai. Mais 2π sobre 3, cai aqui de novo. Então, é K vezes 2π sobre 3. Com K pertencente aos inteiros. Certo? Aí, no próximo exemplo, a gente tem que tangente de x é igual a 1. Só organizar aqui. Tangente de x é igual a 1. Então, para tangente de x ser igual a 1, quando que o x é a tangente? Ó, a tangente é positiva. Então, primeira coisa, vamos analisar isso. Positiva. Então, ela vai estar no primeiro e no terceiro quadrante. Certo? Então, vai estar aqui, ó. Para ser igual a 1. Então, tangente de x é igual a 1. Então, aqui é meu x. E também pode ser meu x no terceiro quadrante. A gente, olhando pelos árvores notáveis, x vai ser, a tangente de x vai ser igual a 1 em 45 graus, que é π sobre 4. E nesse caso também, ó, no terceiro quadrante, então vai ser em π mais π sobre 4, que vai dar 5π sobre 4. Então, a solução disso daqui é π sobre 4 e 5π sobre 4. Certo? Ele quer a solução entre 0 e 2π. Nosso próximo exemplo, esse daqui, que tangente de x igual a menos 1. Só vou diminuir aqui. Ele quer esse valor para x igual a para x entre 0 e 2π, e na letra B para x em todos os reais. Então, igual a menos 1 tem que estar, olha, observando, tem que estar na parte de baixo aqui da reta tangente.
Então, para isso, estar na parte de baixo, tem que estar no segundo, ou quarto quadrante. Que no caso aqui, ó, tangente de x é igual a menos 1. Então, sem olhar sinal, quando que a tangente é igual em π sobre 4? Que a gente viu. Então, esse daqui vai ser, esses ângulos é da família do π sobre 4, só que está no segundo e quarto quadrante. Então, qual é o ângulo que está no segundo quadrante? Basta pegar π menos π sobre 4. Vou pôr de outra cor aqui. Então, para o segundo quadrante é π menos π sobre 4. Isso daqui vai dar 3π sobre 4. E, então, aqui, esse ângulo aqui é 3π sobre 4. Para dar menos 1 também, pode estar no quarto quadrante. Então, basta pegar x, que é 2π, para achar o simétrico, né? Menos π sobre 4. Então, vai ficar 8π menos π, vai ficar 7π sobre 4. Certo? Então, a solução é 3π sobre 4 na letra A, né? E 7π sobre 4. Só que desse para esse, ó, para ir de 3π sobre 4 para 7π sobre 4, basta eu andar 180 graus, ó. Então, para mim descobrir a solução na letra B, basta pegar o seguinte, é x pertencente aos reais, tal que x seja igual a 3π sobre 4, aí depois ele anda π cada vez, mais kπ. Então, vai ficar K pertencente aos inteiros. Certo? Essa é a nossa solução para esse exemplo. E por último, nosso último exemplo é quando a tangente é igual a zero. A tangente vai ser igual a zero quando? Ó, tá aqui, ó, certo? De 0 a 2π, a tangente de x é igual a zero. Quando? Quando x, olhando aqui, ó. Então, qual o ângulo cuja projeção dá zero? Aqui, x igual a zero. Ó, quando é π também dá zero. Quando é 2π, certo? Então, na solução A, como eu pus igual para 2π, então a solução vai ser 0, π, 2π. Só que de uma para outra, você está andando de π em π. Então, a solução aqui, ó, vai ser x pertencente aos reais, tal que, olha, x é igual a zero mais kπ. Então, basta pôr kπ aqui, com k pertencente aos inteiros. Certo? Então, essa foi a nossa aula de equações trigonométricas. Eu espero que vocês tenham gostado, tenham entendido. E não esqueça de se inscrever no canal. E se gostaram, deixe o seu like.